Olá, pessoal do mundo do tênis, tudo bem com vocês? Fazendo aqui uma análise do documentário da Disney, Guga por Kirten, documentário lançado na semana do aniversário do Gustavo Kirten, dia 10 de setembro, portanto está 9 dias na plataforma. Um documentário que fala das conquistas, as principais conquistas da carreira no tênis do Guga, desde pequeno até o último dia que ele jogou em Roland Garros 2008. Muita gente elogiando o documentário, gostando do documentário. Porém, tem algumas críticas, algumas coisas para falar deste documentário. É algo que eu, como guguista, que acompanho o Guga desde 97, desde que eu tinha 11 anos de idade, e vi toda a trajetória do brasileiro até ser número 1 do mundo, ganhar do Federer em 2004, ganhar Roland Garros. Eu que não gostei de algumas partes desse documentário. Apesar de ser 5 episódios, ele tem mais ou menos 2 horas e meia de duração, ou seja, rapidinho você mata, como um filme, você assistir um filme. Então, rapidinho você consegue assistir esse documentário de forma tranquila, tá? Não são 5 episódios demorados. Foi dividido em 5 partes, e a primeira parte, a parte que eu estava mais gostando, que eu estava emocionado, que é os primeiros minutos ali falando do pai do Guga, o Aldo Kirten, falando aí dos familiares do Guga, de como o Guga iniciou no tênis, de como o pai do Guga, em Santa Catarina, foi se interessar por tênis e contando a história. Só que o tom que o documentário utiliza em todo momento é de acelerar. É de acelerar, de contar a história rápido, de não parar para deixar o espectador respirar, de o espectador pensar naquilo que está sendo passado. São vários cortes de várias pessoas muito rápido e a história não se aprofunda. A gente tem esses momentos legais aí da fala do pai do Guga, mostra lá alguns vídeos do Guga jovem, só que já pula para 97. A gente não tem o desenvolvimento da carreira do Guga, os primeiros treinos, de como ele estava em 92, 93. Não fala de que ele foi campeão Roland Garros 94 no juvenil, que ele chegou perto de conhecer o Ayrton Senna. Não fala de 95 e 96, da época que o Gustavo Kirten estava junto com o Meligeni. O documentário até não usa o Meligeni, usa pouco o Meligeni, são poucas falas do Meligeni. A gente queria saber mais histórias do Guga na Copa Davis, de como o Guga começou ali com 17, 18, 19 anos. Ele já tem um corte brusco nesse primeiro episódio, que se chama Papai, do falecimento do pai do Guga para o Larry e depois para 97. Então, fica faltando história. Às vezes dá a impressão que eles não pagaram os direitos de algumas coisas ou não quiseram entrevistar outras pessoas para fazer um documentário que a gente poderia dizer que é um documentário de conclusão de um curso. Depois que você assiste o documentário do Michael Jordan, aquele documentário completo, recheado de imagens, bastidores, entrevistas, você assiste o do Guga, que é outro ídolo e ainda mais um ídolo para nós, e sente falta de alguns aspectos que a gente vê no documentário do Michael Jackson, e a montagem lá é feita para emocionar. Aqui a montagem é seca, não existe uma abertura, é feito esses cortes, as falas do Guga e do irmão dele são muito boas. Faltou colocar mais uma variedade de jornalistas. Eu acho que a fala ficou repetida sendo o Dalcin e o Silvio Bastos. Poderia dar mais vazão para Sareta, André Sá, Meligeni, Jaime Monsis, tanta gente que conviveu com o Guga quando na carreira dele. Alguns acertos foram as entrevistas com Correia, com Saf, com Kafelnikov. Faltou a gente ver a fala do Ferreiro, seria muito bom. Do Hewitt, que duelou com ele naquela época de número 1, do próprio Sampras e do Agassi hoje. Então faltou algo mais completo para a gente ver esse documentário do Guga. Poderiam ser mais episódios, menos acelerados, mais contemplativos, vamos dizer assim. Uma outra falha só foi falar de Roland Garros, mostrar as imagens de Roland Garros, como se o Guga jogasse só Roland Garros. Não mostrou o Wimbledon, não mostrou o US Open, não mostrou o Australia Open e só mostrou o Finals do ano de 2000. Poucos cortes ali de 2001. Ou seja, o Guga parece que se limitava a preparar a temporada dele para jogar Roland Garros. Como se o Roland Garros fosse o grande slam mais importante. E não é, ele tem o mesmo peso dos 4. Poderia muito bem um documentário chamar Guga em Roland Garros, aí eu entenderia, né?
essa correria para se chegar no ano que estava, na época que estava sendo disputada Roland Garros. Poderiam se colocar o Guga junto com o Larry, porque as entrevistas sendo gravadas separado, fica uma coisa distante. Falou-se pouco da separação do Guga com o Larry, foi uma separação traumática, deveria ter sido falado mais. Ter deixado a avó do Guga e o irmão do Guga, figuras tão importantes, só para falar no final, ali encaixotado ali no episódio final, que fala das lesões e da aposentadoria, também foi um erro, né? Esse episódio da aposentadoria eu achei também muito corrido, poderia se ter falado mais disso também. O episódio que eu mais gostei foi o Agassi com o Sampras, porque deu muita ênfase ali na Masters Cup, hoje em dia a gente chama de Finals, que o Guga tinha como rivais na época, tinha como os principais rivais Agassi e Sampras, e ninguém conseguia tirar esses dois caras do topo, e o Guga, um sul-americano, fora dos Estados Unidos, fora do eixo europeu, fora da Austrália, consegue derrubar os dois, sendo o único tenista que venceu os dois no mesmo torneio, né? Poderia ter dado a ênfase mais ao torneio de Miami 2000, que o Guga foi roubado pelo juiz, né, no jogo contra o Sampras. Faltou falar um pouco mais do circuito, das outras conquistas, qualificar essas outras conquistas. As temporadas de 98 e 99 do Guga não foram ruins, né? Mas para quem está começando no tênis, para quem não viu o documentário, pode achar bom, pode achar legal, vai descobrir algumas coisas do Guga, mas nada de novo de quem já conheceu a história do Guga, de quem já curtiu essa história, tá? Não foi pro fã do dia a dia esse documentário. É legal porque a gente consome sempre o documentário as coisas que o Guga fez, mas ficou faltando alguma coisa. Eu disse para os meus amigos lá no podcast que de 10 eu daria 7, mas daria um 7 com muito, assim, sendo bondoso, né? Nada contra o Guga, pelo contrário, mas eu acho que ele merecia algo mais aprofundado, feito com mais vozes de tenistas, com mais jornalistas, não só o Silvio Bastos e o Dalcin, tá bom? E você, o que você achou? Coloca aí nos comentários, comente, eu tô errado, eu tô certo. Coloca aí o que você achou do documentário que tá na Disney, Guga por Kirten, que mostra um pouco da carreira do Guga e da vivência também do tenista brasileiro, que foi número 1 do mundo em 2000 e tricampeão de Roland Garros. Beleza, pessoal do mundo do tênis? Um abraço. Tchau.